Eu não sei, eu tô perdida agora. Mas é porque... A primeira pergunta era qual a diferença entre as energias renováveis e não renováveis? As fontes de energia. Se tiver essa pergunta, eu estou errada. Ah, tá. Eu fiz sim, eu fiz sim. Eu tava meio perdida. Achei. Ai, Podemos começar? podemos. Oi, Lucas. Ô, professora, eu fiz, mas não acabei entregando. Eu tô no computador do meu irmão agora. Daí eu não tenho o meu. Tá. Tá. Vamos... Mas corrige por aqui, ué. É isso. Não tem outra coisa. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a diferença entre fontes renováveis e não renováveis de energia? Vai citar 2 exemplos de cada fonte. Diferença de renováveis e não renováveis. Tá, peraí que eu tenho que achar meu caderno agora. Só um pouquinho, peraí. Eu preciso só desliga o microfone, que o barulho da folha tá muito alto. Não é do meu. Não? Nem do meu, mas Não. a folha que tá dando eco. Vamos lá, Lucas, fala. A diferença entre as fontes de energia renováveis e não renováveis é que as renováveis utilizam recursos que não se esgotam ou se regeram na natureza. Já as fontes de energia não renováveis utilizam recursos que se esgotam na natureza e, por isso, podem gerar diversos problemas para o nosso meio ambiente. Exemplos de energias não renováveis: combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. Energia nuclear, que necessita de urânio e teório para ser produzido. Energias não renováveis, como luz solar, os ventos, eólica, a água hídrica, as marés, marimotriz e o calor da terra, geotérmica, e a biomassa como combustível. Desculpa. Certo. Então é isso, né? Fontes renováveis, então, são aquelas fontes em que a natureza mesmo consegue fazer a manutenção, né? Se reorganizar e renovar novamente no ambiente. E as não renováveis, então, são aquelas que são finitas, né? Elas não se renovam com facilidade. Então, a gente vai só consumindo e não vai repondo de uma maneira geral. E aí, os exemplos já estavam na aula mesmo, né? Na apostila, vocês devem ter dado uma olhadinha na página anterior. Professora travou. A professora travou. A Gabi não tá na Já? aula. Voltou. Gabriela não está na aula. Que pena. Estranha. Que estranho isso. Ela fez mudança. Ela tá em mudança. É verdade. Ah, é verdade, ela tá de mudança. Tá. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Não, travou. Sim. Ah, é verdade, travou. Eu falei tá. por impulso. As fontes renováveis, então, são aquelas fontes consideradas. Eita. Oh, travou de novo. Graças Tá, a mas Deus. ela ia dizer que fontes renováveis são aquelas que voltam para a Terra e nós podemos usar de novo, e as não renováveis que não. Essas paradas mesmo, Dudu. Tá bom, voltei? Voltou. Voltou? Tá, beleza. Já tá brincando, já? As fontes de energia. Cadê a professora? Ela vai. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis.
A primeira classificação se refere à posição de uma dada fonte energética, enquanto a segunda está relacionada com a forma pela qual é encontrada e transformada pelo ser humano. Letra A. O petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia não renovável. Verdadeiro. V. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdade. A energia solar, na sua função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, deve ser entendida como uma fonte renovável. V. Verdade. Em virtude de sua produção agrícola, geralmente ineficiente, não pode mais ser considerado uma fonte de energia renovável. Falso. Falso. Falso, Silvia. Tá certo? Tá certo? Eu sei que eu quero saber falso por quê? Ah, é falso porque é mentira, porque é falso porque é mentira. É falso por causa que isso não é uma informação correta, né? Qual é a parte É da- falso porque não é verdade. Porque o etanol. Vocês O sabem. etanol, em virtude da produção agrícola geralmente ineficiente, não pode ser mais considerado uma fonte de energia renovável. Ah, não é mais renovável porque... Ah, como é que eu posso explicar? Porque não tem mais na natureza, antes tinha na natureza, agora não tem mais, ou é... Eu não sei muito bem o que é etanol. A única parte. Tá, em virtude da sua produção agrícola geralmente ineficiente. Tá, vocês só chutaram falso? Não, é que. Eu não é sei que eu por tinha- que eu coloquei falso, só me veio na É que eu cabeça tinha- que era mentira, mas eu não sei explicar. Eu tinha. Pra mim é verdadeiro, ponto. Quando lançou essa Eu atividade. coloquei Tá. falso porque Falar pra vocês, eu é achei que, falso? tipo assim, não ia Sim. ser tudo verdadeiro, né? Uma tinha que Também ser veio isso na falso. cabeça. Então daí é por meio do. Mas eu tinha olhado. Bagulho da eliminação. Eu tinha olhado. Eu tava estudando, daí quando eu fui ver. Ah, então eu olhei vocês no Google. realmente fizeram e escolheram uma coisa falsa. Vocês não sabem o que é etanol? Não, então. Não, Eu eu sei que é alguma coisa tem a ver eles com colocam carro. tem a no ver com álcool, carro. não é? É um álcool pro carro. É isso, eu já vi o pai falar. Obrigada, agora eu sei o que é etanol. Eu Tá, tava nenhum de olhando. vocês tem ideia do porquê seja falso. Sei lá, minha mãe É isso? É só Tá, botar agora eu vou verdadeiro. procurar no ponto. Google. Peraí. Não, então, é que o etanol ele é uma fonte de energia renovável. Daí tava dizendo que ele não era. Daí é farsa. Ah, tá. Então já melhorou. Tá bom. Então, é que eu não Tá, achei, então vamos lá pra parte, então. eu não achei nada sobre etanol nos slides. Daí eu fui ver no Google. Daí eu já tinha olhado no Google, daí eu lembrei. Certo. Vamos lá, então. Pra mim é verdadeiro. Certo, tá? O etanol, então, ele é sim considerado uma fonte de energia renovável. Vamos por quê? A afirmativa ali está dizendo, né, que a produção agrícola é ineficiente. Eu travei. Vocês estão me escutando? Não, Tá escutando? Tá escutando. Ah, beleza. O que acontece, então? A produção agrícola, ela não é ineficiente. Ela vai demanda no mercado. Se a população começa a usar mais etanol do que a gasolina, por exemplo, aumenta-se, então, a produção desses grãos para fazer o etanol, Uhum. tá? Então, a oferta e demanda vão fazer parte dessa situação. E é sim considerada renovável, porque é uma planta, então faz absorção de gás carbônico, faz produção de oxigênio, não emite tanto gás poluente como outras fontes de energia que não são renováveis, tá? E essa, por ser de produção agrícola, então, eu planto, eu colho, é considerada uma fonte renovável, tá bom? Uhum. Vocês entenderam? Uhum. Ei, Sim. Certo. É por causa que o jeito que como é o meio que ele é gerado é renovável, tipo, é infinito, não é finito. As plantações. A professora travou.
Believe. Então, de fontes de energia renováveis e não renováveis e blá, 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 a gente vai seguir, então, por essa linha das usinas elétricas. Aí vocês podem falar assim para mim, tá, professora? No final da aula, né? A gente vai ver aqui, então, a usina hidrelétrica, então, da água, né? A usina termoelétrica, que é da queima de combustível fóssil. A TAR, que está relacionada, então, à fissão de átomos, né? E a usina eólica. Aí eu vou falar para vocês. Na semana passada, eu citei a usina solar, a maré motriz, as das marés mesmo, e mais algumas outras que não vão estar nesses slides, tá? Então, o que eu vou falar para vocês? A postura de vocês contempla essa parte desse tipo de... Travou. Tá travando, professora. Tá travando. Travou tudo. Pronto, voltei? Voltou. Se começa o áudio, eu tenho internet. Beleza. Voltei, né? Tá. Então é o seguinte, vocês vão entender que elas estão aqui organizadas porque elas têm um modo de operação bastante parecido. Essas outras, elas já têm outros tipos de funcionamento. Só que a apostila de vocês não aborda. Então, a gente vai fazer como que fala? Um complemento, então, desses estudos, tá? A gente vai estudar essas outras usinas que não estão na apostila, mas eu vou trazer para vocês aqui Travou. Para de travar. Então, Já voltei? Voltou. Meu Deus, tá, beleza. Então, a gente vai fazer esse complemento, tá? Nas próximas aulas aí, antes de terminar os transformadores e geradores elétricos, tá bom? Só para avisar vocês. Então, vamos falar das usinas elétricas, né? Então, é o processo, então, mais utilizado para a produção de energia elétrica, né? Que vai acontecer, então, através da conversão da energia cinética em energia elétrica. Para quem não se lembra, né? Energia cinética é a energia do movimento. Então, a energia mecânica do movimento vai gerar energia elétrica. Então, a gente tem aqui 3 possibilidades de acontecer, então, essa geração de energia elétrica, tá? Nós temos, então, no caso das hidrelétricas, né? Um ímã, certo? Sim. 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 E a professora travou de novo. a senhora tá travando muito. Pronto, Voltou. galera? Tô aqui. Tudo certo? Ah, tá, obrigada. É que vocês não travam para mim, só eu que travo, não entendo isso. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Vamos lá. Né? Desliguem o microfone, por favor. Desligando. Isso, valeu. Vamos lá, então. A gente já falou aqui, né, que campo magnético gera corrente elétrica, variação, vocês lembram, né? Então, por isso que tá falando de ímã, prestem atenção. A gente tem o ímã, uma bobina, que vai adquirir uma movimentação por conta de queda de água. Então, passa um fluxo de água nessa bobina. E aí nós vamos ter geração de energia elétrica dentro de uma usina hidrelétrica. A gente vai ver isso com calma todas as etapas, tá? Só aqui um exemplificando. A gente vai poder ter, então, também reações nucleares ou queima de combustíveis fósseis para geração de energia elétrica, tá? Então, o que vai acontecer é que o vapor de água, que vai acontecer dentro dessas usinas, né, numa pressão muito alta, vai girar as turbinas, movimentar e tudo mais, e aí gerar energia elétrica. Então, novamente, energia do movimento em energia elétrica. E, por último, mais ou menos importante, o vento, então, girando hélices numa usina eólica,
ideia de energia cinética em energia elétrica, tá? Água, certo? Vapor de água ou vento, tá bom? Por isso que elas estão compiladas aqui, tá? O mecanismo é muito parecido, mudam as etapas. Tá, Quando a mas gente já falou do Faraday, né? Fala. essas usinas, então, elas usam movimento em uma. Como é? Um ímã que você falou? Esse movimento gera energia? Só pra... Nós já vamos ver como acontece, tá? Cada etapa, assim, bem pausadinha. Mas é basicamente isso. Então, varia o campo magnético, e a gente já sabe que a variação do campo magnético gera uma corrente elétrica. Então, gera energia elétrica, tá? É nessa linha aí que a gente vai. Voltando, então, aqui novamente, né? A gente já falou do Faraday, né? Que descobriu, então, que essa variação do campo magnético gera, então, energia elétrica. E isso vai fazer, então, que o início ali do século XIX, né? E o final... Ô, prof, tá travando de novo a coisa aqui. Tá travando muito. Tá travando muito. A professora falou umas 3 vezes ali que travou e começou tudo de novo. Daí parava, daí travava. Uhum. Pronto? Agora Tá me voltou. ouvindo? Tá vendo agora? Agora Aí ela vai voltou. me passar de tudo pra fazer. E vai ver o que Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, não sei. Sim. Ah, obrigada. Vamos lá, então, continuando. Então, essa descoberta do Faraday lá, em 1831, vai permitir, então, que aconteça um avanço tecnológico muito grande para a sociedade de maneira geral e vai fazer, então, com que aconteça as construções das primeiras usinas para geração de energia elétrica, tá? Então, vamos começar com as usinas hidrelétricas. Para quem não sabe, isso aqui é uma usina hidrelétrica. É geralmente uma construção imensa que está muito próxima, então, a um rio, né? Vamos lá, então. Elas são compostas, de maneira geral, por uma represa de grande porte, então eu tenho que ter um rio, geralmente é rio, eles não usam outra coisa. Um rio muito grande, tá? Que tem ali muito volume de água para fazer a construção dessa usina, vocês já vão entender por quê. A gente vai ter também, então, uma barragem. Então, vocês observem aqui, acho que dá para ver na imagem. Aqui, ó. Então, nós temos a represa aqui atrás, certo? Muito grande, isso aqui só parece pedacinho, né? A gente tem, então, a construção de uma barragem, que é isso daqui, que é para ficar a água parada lá em cima, geralmente, tá? Aí, a gente vai ter, então, esses ductos aqui que vão conduzir a água de cima aqui para baixo, tá bom? A turbina, ó, estão vendo aqui o ducto, né? Estão vendo? Vai dar um sim lá, galera. Sim, ok. Ah, beleza. Então, esse ducto onde vai passar o fluxo de água aqui, certo? A turbina, que vai se movimentar com essa passagem da água. E aí a gente vai ter, então, a parte que vai gerar a energia elétrica mesmo, a parte que vai... Como é que fala? Distribuir essa energia e tudo mais, tá bom? Isso não é igual uma bobina? Que daí você vai girando, vai... Vamos lá, então, o que vai acontecer? Nós temos, então, uma água que a gente chama aqui de água represada. Então, ela tá parada lá em cima no reservatório, tá? E aí, ela vai estar... Vamos ter que fazer um adendo aqui primeiro. A gente já falou aqui de energia... de atração gravitacional, de força gravitacional e tudo mais. Agora a gente precisa entrar numa outra parte, que talvez seja um pouco mais complexa, mas vamos lá.
A gente tem vários tipos de energia, a gente já tá vendo, né? Energia cinética, que é a energia do movimento. Energia elétrica, a gente já viu. A gente tem uma outra, chama energia potencial gravitacional. O que que significa? Ela está muito relacionada com a energia da Terra, da gravitacional da Terra mesmo, por isso que tem esse nome. O que que vai acontecer? Quando eu tenho algo alto, com uma altura específica, esse objeto ele tem uma possibilidade de adquirir energia potencial gravitacional. Isso significa que, se esse objeto for solto dessa altura, ele vai ser atraído para o chão, certo? Certo. Ah, beleza. Então, ele tem energia potencial gravitacional. O potencial significa que ele pode vir a adquirir essa energia. Não significa que ele adquira de maneira geral. Por exemplo, quando eu seguro uma caneta no ar, ela tem energia potencial gravitacional. Se eu seguro, ela continua tendo energia potencial, certo? Se eu solto, ela vai adquirir essa energia. Entenderam? Por isso o nome é potencial gravitacional. Diferente da energia do movimento, que não é potencial do movimento. É só energia cinética. Entenderam? Sim. Tá. Então, vamos lá. Essa água, então, tá nessa represa, que vocês podem observar aqui pela imagem, né? Que ela tem uma altura, certo? Uma queda de água muito grande. Pode até parecer que não, porque tá numa imagem, né? Mas é bem alta, geralmente tem aí 30, 40, 50 metros, dependendo do tamanho da represa, da usina, enfim. O que vai acontecer, então? São dois motivos, né? De maneira geral, quando a represa está cheia, a água desce pelo ducto, certo? E vai seguir viagem, a gente já vai ver para onde ela vai, de maneira normal, natural. Então, a natureza faz com que isso aconteça. Quando acontece, então, aqueles períodos de seca muito prolongados, né, e para de chover, então a gente não tem a manutenção do volume de água nessa represa, essa queda de água, ela pode ser, então, feita de maneira manual, tá? Então, a produção de energia elétrica não fica prejudicada por conta da falta de chuva ou não, entenderam? São duas coisas. Para acontecer de maneira natural e para evitar, então, redução da produção de energia elétrica, tá? Continuando. Então, vamos lá. Esses ductos, então, que estão aqui nesse reservatório, né? Eles vão orientar o movimento dessa água para as turbinas. Então, a água ela não sai de maneira desordenada, né? Ela vai seguindo um fluxo para chegar em um local específico. Então, esses ductos vai fazer, então, com que a energia potencial gravitacional que está acumulada lá no reservatório, eu tenho que mexer aqui para vocês poderem ver, esqueço. Essa energia potencial que está armazenada aqui nesse reservatório, ao descer, então, por esse ducto, ela vai ser transformada, então, em energia cinética, de queda, que ela está caindo. Então, a gente tem aí energia do movimento. E aí, isso vai sendo transferido para essas turbinas aqui. Então, sai energia potencial gravitacional, desce, energia cinética pelo ducto, né? Até chegar aqui nessas turbinas. Essas turbinas, então, elas estão acopladas ao que a gente aqui chama de caixa de força, que é nada mais, nada menos do que um gerador. Esse gerador, então, vai girar um ímã. Então, a gente vai ter variação de campo magnético, gerando, então, energia elétrica, certo? Criando uma corrente elétrica, gerando energia elétrica. Então, é basicamente esse o funcionamento. Entenderam? Sim. Certo. Sim. Geralmente, as usinas hidrelétricas, elas são consideradas fontes de energia limpa, certo? Além de ser renovável, ela pode ser considerada, então, uma fonte de energia limpa. São duas coisas diferentes, tá? O limpo, então, é tipo assim, não gera um resíduo como gás carbônico,
como CFC, que são os gases do efeito estufa, né? Que a gente já falou aqui. Então, é nesse sentido. Obviamente, porque se eu tenho água se mexendo apenas, eu não vou ter, então, produção de nenhum resíduo. Só que existem etapas anteriores à produção de energia que vão, então, ter, de alguma maneira, impactos ambientais muito grandes, às vezes até irreversíveis em alguns locais. Então, eu não tenho aí totalmente limpa essa fonte de energia. Vamos lá. Vocês perceberam pelas imagens, então, que esses lugares são muito grandes, certo? Então, a gente vai ter aí grandes áreas de floresta, perto de rios e tal, que vão ser desmatadas, tá? A gente já viu aqui... Pode falar, Eduardo. Eu já vi, eu acho que era uma charge sobre isso. Todo mundo fala que era limpo, não sei o quê. Só que a quantidade de povo nativo de lá que perdia a terra, de animal terrestre que morria, até os marinhos que acabavam, tipo, entrando nos dutos sem querer. Isso mesmo. É bem isso. A gente acaba não prestando atenção nisso, porque a gente está muito preocupado com a atmosfera, com a camada de ozônio, mas os impactos aqui são bem grandes para a flora e para a fauna. Então, é o que acontece, né? A gente tem, então, áreas alagadas para fazer essa represa. Então, os povos que moram próximos a esses rios, geralmente povos indígenas, muitas das vezes, inclusive, acabam tendo que sair dos seus lugares ali, das suas casas, morando em outros lugares, outras regiões, para escapar, então, de um alagamento que vai acontecer por conta da construção da barragem, tá? Desculpa, a minha asma também é atacada hoje, por isso que eu tô demorando mais para falar, tá? Vai seguindo. Então, a gente tem o desmatamento também, vai abrir uma área muito grande para fazer esse alagamento. Então, animais que moram em árvores ou que moram no chão mesmo, né, fazem aquelas casinhas de folhas secas, de rochas, que a gente já viu também aí na disciplina de ciências de maneira geral, acabam ficando sem um local para sobreviver, né? Além dos bichos, né, dos seres vivos que também estão nos rios, né? Pode passar peixe naquela turbina, por exemplo, e morrer, tá? A gente não pensa, mas é verdade, né? Entre outros animais também. Então, você tem a mudança do oxigênio dissolvido na água, que vai influenciar na absorção ali das algas para fazer fotossíntese e fazer produção de oxigênio e tudo mais. Então, tem uma série de fatores ali na fauna e na flora que vão ser influenciados por conta de uma usina hidrelétrica, né, durante a construção. Então, não é uma fonte de energia limpa, apesar de ser renovável. Além disso, nos lugares que são próximos, então, a essa construção dessa barragem, a gente vai ter um aumento significativo na umidade relativa do ar. E a gente já viu que isso traz alguns problemas, certo? Lembram? Sim. A gente viu isso na apostila do segundo bimestre, né? Isso traz alguns problemas, então, para os seres vivos, né? Então, é uma problemática também, inclusive, para as condições climáticas do local. Então, existem pesquisas aí, várias pesquisas, inclusive essas pesquisas são brasileiras, tá? Que eu trouxe aqui para vocês, que indicam que as construções dessas usinas hidrelétricas, elas vão causar perda dos solos por conta dessas áreas inundadas. O solo acaba ficando pobre, perde os nutrientes, os minerais. Os monumentos naturais e históricos, um exemplo que eu trouxe para vocês é a represa de Itaipu, que fica no Paraná, que é uma das mais conhecidas, mais famosas aí, que a gente tem, na América Latina, principalmente, né? Quando ela foi construída, em 1982, ela cobriu a Cachoeira das Sete Quedas no Rio Paraná, que era um ponto turístico daquele local, de Foz do Iguaçu, né? Que as pessoas iam para lá para conhecer, só que depois da construção da represa, não tem mais essa cachoeira, né? Abriu Então, porque travou na hora. Oi? Como? O que foi que a represa cobriu porque travou tudo na hora que a professora falou? Não entendi. Ah, tá. A Cachoeira das Sete Quedas lá no Rio Paraná. Uma cachoeira que tinha lá, que a represa acabou cobrindo. Ah, tá. Muita água, né? Volume de água muito alto. E recursos madeireiros também.
Como esses lugares acabam tendo que cortar as árvores e tudo mais, a gente acaba perdendo, então, ou inundando de maneira geral, né? A gente acaba perdendo, então, madeira, que também é importante para a sobrevivência das pessoas, né? Então, a gente tem aí alguns, tá? Eu trouxe só alguns, os mais comuns, assim, os mais populares, mas existem vários outros problemas que essas usinas hidrelétricas trazem, tá? É óbvio, né? Nenhuma produção de energia elétrica, de maneira geral, vai ser 100% limpa, 100% sustentável, 100% renovável, porque é impossível, né? Mas, enfim. Eu já volto, só espera um pouquinho, tá? Por favor. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Oi. Blows a rat via the blue. Everybody. Yeah. Rock your body. Everybody. Rock your body now. Vai lá. Ô, Duda, Eu. tava vendo assim com a meu irmão, o namorado dela, minha irmã e eu tava sentado na sala assim. Daí meu irmão começou a botar na Unari pra ela dançar assim. Eu pensei, né? Maluquice. Não, então, maluquice. Que tem uma porrada de cara que saiu e entrou. E o quão que eles são substituíveis, tipo, produzidos pra caralho, tá ligado? E eu fiquei, Não meu entendi, Deus. travou tudo. Não entendi o que tu falou. Não colocou nada pra dançar. Sim, mas daí eu fiquei maluco de perceber como eles são substituíveis. Tipo, tem uma porrada de nego quantos que você. Algo que você viu que saiu, não sei o que, tipo, o negócio continua. São só, tipo, figurantes de um negócio maior. Sim, Pronto, o Eduardo. bagulho é Night, mas se chama disso. Vamos lá, continuando então. Agora a gente vai falar de pegar no carregador. A gente vai falar então das usinas termoelétricas, tá? Então, o próprio termo já traz aí pra gente, né? A gente vai estar falando então de alguma coisa que vai esquentar, térmico, né? Que vai aumentar a temperatura para a produção então da energia elétrica. Vamos lá então. O que vai acontecer então? A gente vai ter a energia química transformada em energia térmica. Como que isso vai acontecer, professora? Isso vai acontecer, no caso da termoelétrica, através da queima de um combustível fóssil. Tá, professora? Mas como que isso acontece? Vamos lá. Eu vou ter, então, esse combustível fóssil sendo queimado. Pensem num fogão a lenha, a grosso modo, tá? Então, eu pego lá esse combustível fóssil, geralmente carvão mineral, coloco lá para produzir energia térmica. O que vai acontecer? Esse carvão, ele vai estar esquentando alguma coisa. A gente tem, geralmente, uma caldeira, tá? Em cima, então, dessa queima desse combustível, cheio de água. Vocês sabem, né, que se eu esquentar a água, eu vou ter, então, água atingindo 100 graus Celsius, né? Ela começa a borbulhar, certo? Ela ferve. Que é a transformação, então, do estado líquido para o gasoso. E aí, isso a gente vê na chaleira, né? Mas isso acontecendo numa caldeira gigantesca, com muita água. Então, a pressão ali que sai desse vapor de água é muito forte. Vocês já viram uma chaleira esquentando, né? Viram que sai uma fumacinha bem quente. Geralmente a tampa da chaleira fica com um monte de gotícula de água na parte da tampinha, assim, interna, né? Quem nunca esquentou uma água, já faça aí o teste para vocês verem. Então, esse vapor da água, ele vai movimentar, então, a turbina. Tá? E essa turbina vai girar, vai estar acoplada também ao núcleo, com um gerador de energia, né?
que vai ter ímãs, esses ímãs vão girar, vão variar o campo magnético, vão criar corrente elétrica, que, por sua vez, vai gerar energia elétrica. Entenderam? Então, de maneira geral, antes eu tinha uma queda de água, que tinha energia cinética, passando pela turbina, né? Então, a energia cinética da água criando energia elétrica. Agora eu tenho a energia do vapor da água, certo? Criando, então, essa energia elétrica. O funcionamento é o mesmo, só muda o princípio. Um é água, o outro é vapor da água. Aí o que vai acontecer? Por que ela é considerada, então, energia renovável, né? Depois que passa por essa turbina, esse vapor da água, ele condensa, tá? Então, ele é resfriado. Ele vira, então, o estado líquido novamente, tá? E ele é reconduzido, então, a essa caldeira novamente. Então, ele esquenta, troca o estado físico, sai do líquido para o gasoso, passa pela turbina, condensa, passa do estado gasoso para o estado líquido e volta para a caldeira. E assim ele continua o processo, tá bom? Então, olha só, sustentável, incrível. Esse é mais sustentável que a hidrelétrica. Vamos lá, então, ó. A gente tentou aqui, ó, só para mostrar para vocês um desenho, né? A produção do calor na caldeira, né? Então, a gente vai ter o vapor da água passando pela turbina, que vai estar acoplado a um gerador, criando energia elétrica, né? Eu trouxe aqui para vocês uma usina reduzida, digamos assim, simplificada, né? Que ela não tem o caminho de volta da água para a caldeira, tá? Porque daí tinha termos em inglês e tal, os desenhos estavam meio zoados, assim. Aí eu preferi não trazer para vocês. Mas, basicamente é isso. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo. Não. Vamos falar assim, professora, tá bom, é mais sustentável, né, e tudo mais, a água está sendo reutilizada, blá, blá, blá. Mas tem problema? Tem. Por quê? Obviamente, se eu tô queimando alguma coisa, certo? Eu tô criando gases do efeito estufa. De maneira geral, é isso, né? Além disso, então, além de aumentar o efeito estufa, eu vou ter o aumento da acidez das chuvas, por conta dessa emissão de gases, né? Então, a gente vai ter chuva ácida, que vai poluir o solo, vai ter impactos ambientais para os seres vivos, né? De maneira geral, tanto planta quanto animais. Então, eu tenho esses outros problemas. Além disso, tem estudos que afirmam que a temperatura mundial, por conta dessa emissão de gases mais forte, né? Ela pode aumentar, então, entre 1,8, os otimistas, tá? E os pessimistas até 4 graus Celsius. Vocês sabem que isso para a temperatura mundial é muito, né? Quando a gente está falando lá de lugares que já atingiram esse ano 20 graus Celsius, onde antigamente só tinha lá temperaturas negativas, certo? Uau. Inclusive, eu vi ontem, foi ontem? Ontem ou sábado eu vi na internet, eu não me lembro agora qual foi o site, tá? Mas eu dou uma pesquisada depois e coloco para vocês o link. Que o degelo na Antártida, ele chegou num ponto tão crítico que não tem mais como reverter. Tá? Então, tipo assim, já deu BO. Não tem mais como resolver esse problema. Para vocês terem uma noção aí de quão problemática é esse aumento de temperatura, né? Massa. Além disso, então, esse aumento de temperatura gera um período de chuvas mais intenso, né? A temperatura vai ser mais alta, as águas, então, vão evaporar com mais facilidade, depois vão condensar, vão precipitar e tudo mais. Então, a gente vai ter chuvas mais longas, né? Com períodos maiores. Além de outras mudanças climáticas, né? O degelo de calotas polares, o impacto que esse degelo causa, então, nas espécies que dependem, né? De temperaturas amenas e de gelo para poder sobreviver, entre várias outras mudanças que a gente também já viu nas aulas passadas, quando a gente estava falando, né, de fenômenos relacionados à mudança do clima, né? Quem assistiu às aulas deve se lembrar. Além disso, então, a gente vai ter interferência na flora e na fauna locais, ou seja, o que vai acontecer? Em algumas situações, essa água que foi superaquecida, né, ferveu para passar pela turbina, ela acaba voltando para os ambientes onde elas foram absorvidas. O que acontece? Geralmente, essas usinas termoelétricas, elas vão ser construídas muito próximas a rios.
a lagos, coisas desse tipo, para ter água, para poder pegar para a caldeira. O que acontece então? Essa água, ela volta para esses lugares muito mais aquecida. Isso faz com que a flora e a fauna daquele local, com essa temperatura muito alta, tenham, então, alterações de condições de vida, até podem levar à morte, dependendo da temperatura que vier essa água, né? A gente não está falando de uma garrafinha ou duas, né? A gente está falando ali de vários e vários e vários e vários e vários litros de água que vão entrar nesse ambiente, tá? Então, vai prejudicar os seres vivos. Além disso, então, a gente também tem contaminação da água e do solo, além de problemas respiratórios. Ou seja, a poluição atmosférica que essa queima de combustíveis vai gerar, ela acaba, então, gerando poluição. Essa poluição contamina água e solo e também prejudica o sistema respiratório, né? Os nossos pulmões. Então, a gente tem vários aí problemas em relação às termoelétricas. Hoje em dia, no Brasil, elas praticamente não são usadas. A gente já falou sobre isso também na aula passada, né? Elas só são ligadas geralmente no verão, quando as pessoas utilizam mais energia elétrica por conta de condicionadores de ar, que as pessoas ligam bastante, né? E aí a gente tem, então, uma necessidade energética maior. Então, como a hidrelétrica não dá conta, acabam se ligando essas termoelétricas, né? Para suprir a necessidade de energia elétrica que precisa da população. Obviamente que a gente acaba pagando encargos e tributos por conta dessa poluição que a gente acaba cometendo ao pedir, né, mais energia elétrica. Vamos falar, então, da termonuclear, certo? Se vocês observarem a imagem que eu trouxe da outra, é bem parecida com essa, ó. Certo? Sim. Vamos ver o que é diferente. Presta atenção aí, ó. Presta atenção. Esse bagulho. O funcionamento é muito parecido com a termoelétrica. Até porque o nome, né? Termoelétrica, termonuclear. O que vai acontecer? A fonte de energia que eu uso para fazer o vapor da água movimentar a turbina é diferente. Ao invés de eu usar a queima de combustível fóssil, eu vou usar a fissão do átomo. Tá? Tá. Dessa maneira, quando eu aqueço essa caldeira, eu não tenho emissão de gases poluentes. Porque a fissão do átomo não gera esse tipo de resíduo. Não gera resíduo nenhum? Não, gera. Vamos lá. Essas reações nucleares, elas vão... como é que eu posso falar para vocês? Criar compostos radioativos. Pode ser tanto de maneira eletromagnética, quanto de maneira... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eletromagnética e de radiação alfa, beta, às vezes até gama, de maneira geral. Radiação, vocês sabem que a gente tira até raio-x, tira chapas, né, específicas lá, só que de maneira geral não é algo positivo para o nosso corpo. O nosso corpo não é preparado, digamos assim, para ficar recebendo radiação. Então, de maneira geral, esse tipo de radiação, tanto na forma de partículas alfa, beta e gama, como na parte de ondas eletromagnéticas, que a gente vai chamar, então, de lixo nuclear, que é esse resíduo que sobra, então, desse processo de fissão nuclear, ele não tem um tratamento muito rápido, muito fácil, de maneira econômica e tudo mais. Então, geralmente, as usinas acabam não tratando esse lixo. Elas simplesmente guardam esse lixo em algum lugar. E aí que tá a problemática. Para vocês observarem rapidamente, né? A gente tem, então, aqui, de uma maneira mais complexa, certo? A gente tem aqui o núcleo, que vai fazer a fissão nuclear, te dá um zoom. Aqui, ó. O núcleo do reator, que vai fazer a fissão, tá? Então, a gente vai ter aqui... Vocês podem observar, ó. Aqui vai estar esquentando com a fissão. Sai o vapor da água aqui, tá? Ó, aqui. Movimenta essa turbina aqui, gerador, transformador, linha de transmissão de energia. Beleza. Aí nós vamos ter um outro pedaço que vem para essa... Vocês estão vendo aqui que tem um caninho aqui no meio, azulzinho, bem clarinho, ó. Vem para essa torre de resfriamento, certo? Resfria, então condensa, né? Gera, então, do gás, passa para o líquido.
E aí, ó, bomba de circulação de água. Volta, então, ó, para aqui, para esse gerador de vapor, para a reação, então, da fissão nuclear novamente esquentar, gerar o vapor, movimentar a turbina e assim por diante. Então, a gente tem 2 sistemas, o primário e o secundário, né? E aqui está mais completo, então, essa parte da volta dessa água, né? Digamos assim. Certo? Certo. Bem, então, esse tipo de fonte de energia, então, é considerado mais limpa que a termoelétrica por conta da não emissão de gases poluentes, tá? Uhum. Só que vai também apresentar algumas desvantagens, né? Alguns problemas ambientais aí. A gente tem, então, o material, o lixo radioativo, né? Lixo nuclear, como vocês preferirem, que não são aproveitados em outras partes ali da geração de energia. Então, eles simplesmente são armazenados em alguns lugares e fica lá e deixa, tá? Às vezes tinha uma época que o pessoal colocava isso em tipo malas, assim, para radioativas, né, containers e tal, e jogava dentro do mar. Aí descobriram que dava um BOzão, porque a vida marítima ficava prejudicada, né? Então o pessoal resolveu parar de fazer isso. O que eles fazem hoje em dia? Vamos lá. Aqui dá para mostrar para vocês. Eles colocam em edificações, então edifícios bem específicos, que tem várias paredes de concreto, uma espessura bem grande, e depois eles colocam resinas especiais nessas paredes para evitar, então, que a radiação saia da sala e vá para as pessoas que estão circulando fora delas, tá? Por exemplo, dessa usina. Para quem não sabe, no Brasil a gente tem 2 usinas termonucleares, né? Elas ficam no Rio de Janeiro. O nome delas é Angra 1 e Angra 2. A Angra 3 está em construção já faz um tempo, mas ainda não terminaram de construir, tá? Obviamente que a gente não usa de maneira tão, assim, fervorosa esse tipo de energia, porque a gente tem uma reserva, né, um alcance de energia da hidrelétrica muito mais forte, por ter o país praticamente, né, a maior parte banhada pelo litoral, e muitas bacias no interior e tudo mais, lençóis freáticos e tudo mais. Como a gente tem muita reserva de água, a gente acaba utilizando, então, essa outra fonte de energia, tá? Mas a gente também tem termonuclear aí, se a gente quiser aprender e tal, dá para fazer também, acontece aqui. Deve produzir energia para algumas cidades específicas lá do Rio de Janeiro, né? Vocês podem até ver, inclusive, que elas são bem pequenininhas, não é uma usina grandona daquela que eu trouxe a imagem para vocês anterior, né? Mas, enfim, temos também na nossa matriz energética. Apesar, então, do pessoal tomar muito cuidado, né, com esse lixo radioativo, então a gente tem alguns aí registros, né, de acidentes que aconteceram em usinas termonucleares, né? Acho que vocês devem conhecer muito bem Chernobyl, certo? Tem filme, tem documentário, tem série, tem um monte de coisa que explica, então, né, lá o que aconteceu em Chernobyl e as problemáticas, então, da usina termonuclear, né? Então, os problemas técnicos, né? A gente teve lá um problema lá de reatores, alguns reatores dentro da usina, que não conseguiam, então, não conseguiram resolver. E aí ele acabou, então, liberando vários resíduos, né, radioativos para a cidade de Chernobyl, que ainda hoje apresenta níveis de radioatividade muito altos. Ninguém mora lá. E aí muitas pessoas que moravam lá na época do acidente acabaram ficando aí com sequelas, né, com problemas de genético, câncer e outras doenças, além de crianças, né, as pessoas que foram expostas a essa radiação logo em seguida, tiveram filhos, então as crianças nasciam com algumas deformidades, né, anomalias físicas, por conta da radiação ter sido muito alta. E aí nós temos outro, que é mais... o Chernobyl faz muito tempo, foi lá em 86, né? Já faz uns anos. A gente tem, então, mais recente, né, o da usina de Fukushima, né, lá no Japão, que foi ocasionado aí por conta do terremoto, né, um tremor que é muito comum lá no Japão por conta do encontro de 3 placas tectônicas, né? Então, uma vez ou outra acontece terremoto lá. E aí esse terremoto gerou lá uma tsunami, né? E esse tsunami, então, acabou
afetando a usina e gerando aí radiação, liberando radiação para Fukushima, né? Cidade de Fukushima. Então, são as problemáticas aí. Como esses, existem outros, tá? Outros, como fala? Acidentes nucleares, mas esses são os mais populares. Por conta, inclusive, do acidente de Chernobyl, existe um preconceito muito grande em usar energia termonuclear. O pessoal fica tipo, vai dar lixo radioativo, as pessoas vão morrer, não sei o que lá, vai dar câncer. Porque a galera não entende, né? Que vocês podem observar, inclusive, que os acidentes são bem específicos, né? Por conta, às vezes, de falhas técnicas de pessoas que estão operando, inclusive. Outras por conta da situação de geolocalização, porque o Japão está em cima das 3 placas, não tem nem o que fazer, não tem nem como segurar as placas, tá embaixo, não faz sentido nenhum. Mas cria-se, então, essa ideia, né, equivocada de que a energia nuclear é muito prejudicial. Quando a gente está vendo aqui que os problemas dela nem são tão grandes quanto outros, né? Mas enfim. Por último, mais ou menos importante, nós vamos ter aqui a usina eólica, né? Que, através da energia cinética, energia da movimentação, né? Dos ventos, os ventos, então, vão girar. Tem aqui uma imagem, vou mostrar para vocês, ó. Oxi. Aqui. Aqui nós temos uma pá, para quem não sabe, dentro dessa pá, aqui bem no meio dessa hélice, né? Temos 3 pás aqui, 3 hélices. A gente tem, então, um eixo que vai girar, né? Um gerador de energia e uma caixa de marcha que é para contar e ampliar esse giro que a pá dá, tá? E aí, a gente pode ter usinas eólicas, aqui tá no mar justamente por isso, tá? Tem usinas eólicas que são construídas bem próximas de áreas com água, por conta do vento, tá? Enfim, mas é aleatório, pode ser em áreas terrestres também que não dá nada. Então, o vento aqui, né, faz essa hélice girar. Com essa hélice girando, a gente vai ter esse eixo aqui no meio, certo? Que vai se movimentar para produzir, então, aqui no gerador, energia elétrica, né, eletricidade. Certo? Aí nós vamos ter aqui o transformador, que a gente não aprendeu ainda, mas vai aprender nas próximas aulas, né? Como o próprio nome diz, vai transformar, né, essa energia em alta voltagem para ela ser transmitida. Ela não chega na nossa casa em alta voltagem. Acho que vocês já devem saber disso. Alguém já deve ter levado algum choque aí na vida dentro de casa e ninguém morreu, porque a voltagem não é alta, é baixa, tá? Que chega na nossa casa. Mas existem redes de distribuição em bairros, em ruas, né? Que vai, então, dividir essa alta voltagem para a rua. Por isso que vai muito alta. Algumas coisas se perdem, né? No caminho. A energia vai se perdendo de maneira normal, né? Atrito, calor e tudo mais. Energia cinética também. E aí depois a gente chega lá na nossa casa pra gente poder ligar o carregador do nosso celular e ficar escutando música de boas, tá? Então vocês perceberam que basicamente o funcionamento é o mesmo, né? A gente vai ter então variação de campo magnético, independente da situação, se é água, se é vapor, se é vento. A variação do campo magnético, então, criando energia elétrica, né? Criando corrente elétrica, porventura, então, energia elétrica, certo? Aí os problemas aí da usina eólica, né? Os ventos, acho que vocês já devem ter percebido na vida de vocês, mesmo que seja, assim, mais breve, né? A gente não tem uma média, assim, específica de vento. Tem dia que venta muito, tem dia que venta pouco, tem dia que venta muito de manhã e pouca tarde, ou vice-versa. Então, não é algo assim recorrente, muito linear, digamos assim, né? Então, esse problema de ser variável afeta a produção de energia elétrica. Tanto que a gente vai ter aí usinas eólicas. A gente tem ali no Rio Grande do Sul, um parque de usina eólica, que é bem bonito, por sinal. Você não lembra de fica agora? Já fui lá. É perto de Canoas, agora onde fica eu não lembro, tá? Mas é por lá. E tem também no Nordeste aí 2 parques eólicos bastante grandes, que são os mais conhecidos, né? Mas a gente tem essa problemática aí da produção de energia por conta da variabilidade dos ventos. Só que, apesar de ter essa variabilidade, a gente não tem nem emissão de gás, não tem produção de lixo radioativo, não tem nada de resíduo. É só
o material, digamos assim, para construir a hélice. Enfim. Tem gente que fala assim, mas tem poluição sonora, porque as pás fazem muito barulho perto das pessoas que moram perto, né? Eu passei perto de uma usina dessa e não ouvi barulho nenhum, mas tem gente que diz que tem. Tem só uns animais que passam lá, né? Acaba perdendo a vida, mas não é coisa tipo, meu Deus. Vou chegar aí já. A gente tem outro problema que é o impacto, além do sonoro, né? O visual. Então, tem gente que acha isso feio. E claro, a gente está falando tem 3, 4, 5 metros de altura, tá? Para pegar os ventos e tal. Então, são parques bem grandes, com várias dessas, uma atrás da outra, né? Tem gente que acha feio. Outra problemática é a área, né? É uma área muito grande para ser desmatada para colocar essas hélices, né? Esses parques eólicos. Obviamente não pode ter nenhum tipo de floresta, nada, né? Porque o vento tem que passar direto pela hélice para ele poder girar. Então a gente tem esse outro problema de desmatamento também, né? E aí, como o Eduardo trouxe aqui para a gente já, né, discutir, obviamente, vez ou outra acabar passando um passarinho ali na hora errada, né? Uma ave. Então tem essa problemática também. Só que, de maneira geral, não traz nada de poluente para o meio ambiente. Percebem? Sim. Poluente mesmo não tem. É problemático? É. Tem risco ambiental? Tem, mas não traz poluente. Então, é uma das mais top, digamos assim, do momento, né? Até as mais top faz mal pro meio ambiente, que o mundo é isso. Exatamente. Hoje em dia, a usina não, mas de maneira geral, as placas solares, elas têm ganhado muita força no mercado de maneira geral, tá? O pessoal tem... É que é um investimento caro e que demora no mínimo uns 5 anos para fazer retorno. Então, as maioria das pessoas ficam pé atrás. Isso. Só que parece que baixaram. Meu pai falou, inclusive, umas 2 semanas atrás, baixaram o imposto das placas e tal para impulsionar esse mercado, tá? Como que rolou? Eu não sei, porque eu não fui atrás para saber, mas meu pai tá rolando aí um incentivo desse meu pai, eu acho que na época que ele vendia painel solar. Não sei se ele ainda vende ou vendia painel solar. A gente queria comprar um, isso aqui. Mone. Certo. Só para terminar aqui para vocês, eu trouxe aqui a matriz energética do Brasil do site de Minas e Energia, tá? Do nosso país. Aí você pode perguntar assim, tá? Isso aqui que é a matriz energética. Vamos lá. O quanto, de 100%, né? Quanto de cada fonte de energia o país usa. Eles trazem alguns comparativos com outros países, mas eu achei esse mais interessante quem está falando do nosso país, né? Então, aqui vocês podem observar que a gente tem aqui um gráfico no meio, certo? Que está falando, então, quanto de energia não renovável é utilizado no país e quanto de energia renovável. Então, vocês podem observar que a diferença aí é 9%, basicamente, né? Mas tem uma diferença. Mas que em outros países é muito maior, então a gente, de maneira geral, tá bem, tá? Esses dados são de 2018, foram publicados em 2019, tá? Então, são bem recentes. Então, vamos lá. Nos não renováveis, a gente tem aqui óleo do petróleo, tá? Para quem não sabe. Basicamente, aí quase tudo, né? Temos gás, temos carvão, temos a nuclear aqui bem pouquinho e o gás industrial também. Então, de maneira geral, o gás e o petróleo são os mais utilizados dentro das energias não renováveis, né? E aqui dentro das renováveis, a gente vai ter, então, o etanol e o bagaço, que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver, que a gente chama de biomassa, energia de biomassa, porque vem de plantações e tudo mais, mas a gente vê na próxima aula. Guardem esse dado que é interessante. De hidrelétrica, né? Lenha e carvão vegetal, que eu falei para vocês, lembram que era diferente do carvão mineral, né? O carvão vegetal, ele é renovável. Biodiesel, então, que também vem de produção agrícola, mas a gente vai ver também. A energia solar, bem pouquinho aqui assim, 0,2 ainda. A eólica, com um pouco. E algumas outras aí que são muito menores do que a solar. E aí acabam entrando em outros ali, né? Mas, enfim. Então, de maneira geral, na semana que vem a gente vai ver essa parte de bagaço, da biomassa, né? A solar,
biodiesel, o carvão vegetal. Eu quero trazer para vocês os geysers, né? Que a gente falou na aula passada, se deve se lembrar. Da maré motriz, que acho que são coisas interessantes para vocês aprenderem, né? Para a gente não ficar só falando desse tipo de mecanismo. É óbvio que, fisicamente falando, elas estão aqui, inclusive, por isso, né? O foco, de maneira geral, é que vocês entendam que a variação de campo magnético gera corrente elétrica, que era disso que a gente está falando nas últimas aulas. Então, se traz esse tipo de usina para vocês conseguirem ver de maneira mais palpável, assim, onde acontece, então, essa variação de campo magnético para gerar corrente elétrica no nosso dia a dia. Óbvio que a gente não vê as usinas, né? Mas elas estão atreladas ao nosso cotidiano por estarmos utilizando energia elétrica vindas dessas usinas. Então, esse era o foco, assim, principal, tá? Mas aí a gente está falando aí da parte física, né? Mas, enfim. Fica alguma dúvida sobre isso para vocês? Vocês entenderam tudo, não entenderam nada? Não sabem nem fazer pergunta porque não entenderam nada mesmo? Não, eu entendi, mas eu queria só saber. Eu queria só saber de que matéria é isso, de que aula a gente está estudando, sabe? Entendi tudo, né? Como assim? Nada. A gente está estudando... Ué? Saiu? Olha que doido. Bom, sei lá. Ô, Eduardo, se tu vier ver a aula gravada depois, a gente está estudando... Eduardo? Tá, voltei. Ah, tá. Nós estamos estudando a página 42 do livro da apostila 1, tá? Se você está perdido aí no rolê, mas enfim. É por isso que nós estamos estudando isso, tá bom? Página 39 começa essa parte de usinas elétricas. Para a gente falar de gerador, transformador e motores elétricos, que também é uma parte da física bastante importante, tá? Tá, beleza. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Mas eu não. Oi? Eu vi uma vez no jornal que a emissão de gases poluentes no ar, devido a algumas usinas, causou o aquecimento global, né? Causou muito o aquecimento global. Eu não me lembro se era na Antártica ou no Círculo Polar, que devido ao aquecimento global, ele está derretendo e a água fica quente, o que pode causar um grande problema, que nem para os pinguins, né? E é o, como que é? O lugar deles, né? Essa problemática aí dos polos, de maneira geral, né? Ela está sendo bastante debatida ultimamente, porque está se agravando de maneira muito rápida, né? O pessoal não estava esperando esse tipo de aumento de temperatura, tanto de água quanto da atmosfera de maneira geral, né? A intenção era que essas reuniões que esse povo faz para diminuir a emissão de gás carbônico, de gás de efeito estufa, do CFC e tudo mais, é que elas fossem mais efetivas, mas não é o que a gente tem visto, infelizmente, né? Mais alguém? Não. Não? Tá, eu vou acreditar então que vocês acreditaram em tudo que eu falei e aceitaram tudo e aprenderam tudo. Eu acho que também. Então tá. Então, vocês têm lá na página 43. Desliga o áudio. Vocês têm lá na página 43 4 perguntas, né? Para continuar a nossa leitura de exercício, então, né? Número 3 até a número 6, certo? Que vai, então, falar um pouquinho sobre as usinas, de maneira mais específica, tá? Então, essa é a atividade da semana para vocês fazerem, tá bom? 2 perguntas ali bem de boinha. 4, na verdade. As 4 são de boinha, tá? Eu falo assim 2 porque o pessoal vai olhar o Enem e vai falar, meu Deus, né? Mas é bem de boa também, dá para fazer tranquilo, tá? Então... É bom que a Enem tem Vejam os tudo no slides. Braille. Tô brincando. Sim. Da 3 a 6. Vai acreditando no Brian, vai acreditando para responder o bagulho errado, olha só. Então, vocês deem uma olhada novamente nos slides, né? Deem uma lida na apostila, tem as páginas lá para vocês darem uma olhadinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, tá bom? E é isso. Quietinha essa aula, ter mais reservada, essas coisas. Ah, entendi. Precisava, né? Entendi. Tava precisando ficar mais quieto. Aham, tá bom.
Tá certo. Então é isso, né, pessoal? Vou parar de gravar a aula. Tudo certo, tudo certo.